texto base de hoje é Marcos, capítulo 13, do versículo 1 ao 9. O sermão profético, o princípio de dores. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantarão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes, isto será o princípio de dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados ante presidentes e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Amém? Então nós vemos aqui no início do texto que Jesus estava saindo do templo e um discípulo diz: Mestre, olha que pedras e que edifício. Então Jesus responde a ele: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então nós vemos que Jesus se assenta de frente do templo no Monte das Oliveiras. Então Pedro, Tiago, João e André, em particular, perguntam para Jesus: quando vai acontecer todas essas coisas? Que sinal vai acontecer quando for se cumprir essas coisas? Nós vemos no versículo 4. Eles perguntam: quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Porque Jesus falou que os edifícios vão ser todos derrubados, não vai ficar pedra sobre pedra. Então eles querem saber quando que vai acontecer isso. Então Jesus começa a explicar para eles, respondendo: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então nós vemos aqui que esse é um sinal, que muitos virão em nome de Jesus e enganarão a muitos. Essas pessoas que vão ser enganadas não são pessoas que não estão nem aí para Deus, não são pessoas que vivem afastadas de Deus. Essas pessoas que são enganadas são pessoas que buscam em Deus, que vivem a fé, mas serão enganadas. Porque as pessoas que estão afastadas da presença de Deus, elas já estão afastadas, então elas não vão ser enganadas. Vai ser enganadas pessoas que estão vivendo na fé. Então esse é um sinal, quando pessoas que vivem pela fé e se afastam da presença de Deus, esse já é um sinal. Que muitas pessoas, nós já vemos hoje em dia, muitas pessoas usando as escrituras para ganhar dinheiro, usando as escrituras para poder, para querer ser reconhecido. Não usa as escrituras para aproximar pessoas de Deus, usa as escrituras para conseguir poder, para o bem próprio. Por interesse próprio, eles usam as escrituras. Nós vemos muitos casos que aparecem na mídia, de pessoas que estão, líderes de igrejas, que aparecem na mídia, que estavam usando a fé das pessoas para conseguir dinheiro, para enganar pessoas. Então nós temos que tomar cuidado. E conhecer como nós saberemos se as pessoas estão de fato servindo a Deus e levando as escrituras para a pessoa, querendo aproximar pessoas de Deus. Quando nós conhecemos as escrituras, por isso que Jesus fala que a gente tem que vigiar, perseverar e vigiar sempre, porque só assim nós saberemos se as pessoas são de fato pessoas de Deus ou são enganadores, porque Jesus deixa bem claro aqui que enganarão a muitos. E essas pessoas que serão enganadas não são pessoas que não estão nem aí para Deus, não são pessoas que não vivem pela fé. As pessoas que vão ser enganadas são pessoas que vivem pela fé. O esfriamento na fé que nós vemos. Então aqui Jesus diz que esse é um dos sinais que está para se cumprir essas coisas. Continuando no texto, nós vemos que Jesus diz que vai acontecer guerras e rumores de guerra, mas que não é para a gente se perturbar.
Jesus deixa bem claro, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Aí ele diz, porque se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em muitos lugares, e haverá fome. Isso será o princípio de dores, é só o começo. Quando essas coisas acontecerem, é só o começo. Ainda não é o fim, é só o começo das coisas. Mas nós temos que estar preparados, que nós vemos hoje em dia muitas pessoas fervorosas na fé se afastando, o esfriamento, nós vemos o esfriamento na fé hoje em dia. Então é hora da gente buscar em Deus, vigiar para que os enganadores não nos enganem, porque muitas pessoas usam as escrituras para afastar pessoas da presença de Deus. Isso nós só saberemos se as pessoas são de fato de Deus, se elas buscam a viver o que está nas escrituras. Só que elas falam condiz com o que está nas escrituras, porque muitas pessoas falam bonito, até falam de Deus, até falam das escrituras, mas elas não vivem de acordo com o que está nas escrituras. O nosso testemunho é o que nós vivemos, não é o que nós falamos. O nosso testemunho é a nossa vida. A nossa vida é o nosso testemunho. Então não adianta a gente falar das coisas de Deus se a gente não busca pôr em prática, a gente não busca viver. O próprio Jesus deixa bem claro que enganarão a muitos. Muitas pessoas vão ser enganadas porque elas não conhecem as escrituras. Se nós conhecermos as escrituras, ninguém vai nos enganar, porque nós sabemos se as pessoas que vêm em nome de Jesus, que elas se dizem ser de Jesus, se elas estão vivendo de fato de acordo com o que Jesus ensina, de acordo com o que está na palavra de Deus. Porque muitos vão enganar as pessoas, mas vão enganar pessoas que não conhecem a Bíblia, não conhecem as escrituras. Quem conhece a Bíblia, conhece as escrituras, não vai ser enganada, porque ela sabe o que está nas escrituras, ela sabe o que Jesus ensina, ela sabe o que o nosso Pai ensina. Então nós temos que conhecer as escrituras, só assim nós não seremos enganados. Que muitos se levantarão dizendo ser de Deus, mas não são de Deus, usando as escrituras para afastar pessoas do caminho certo, para afastar pessoas de Deus. Então nós temos que vigiar sempre. Então, continuando, Jesus diz no versículo 9, mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados ante presidente e reis por amor de mim. Nós já vemos hoje em dia perseguições a cristãos. Então já estão acontecendo, muitas coisas estão acontecendo. Isso nós só vamos saber o que está acontecendo se nós estamos vivendo pelas escrituras, conhecendo as escrituras, meditando nas escrituras e aprendendo com Jesus. Nós vemos aqui que o próprio Jesus nos orienta. E ele diz que tudo isso vai acontecer para lhe servir de testemunho. No final do versículo 9, para lhe servir de testemunho. Como nós vamos saber se está se aproximando o tempo do final, o princípio de dores? Se a gente tiver conhecimento das escrituras, porque está tudo aqui no manual. A Bíblia é um manual, um passo a passo de tudo que vai acontecer, de tudo que já aconteceu e de tudo que vai acontecer futuramente. Se a gente estudar as escrituras, a gente sabe tudo que vai acontecer. Ninguém vai nos enganar. Porque já tem muitos enganadores hoje em dia usando as escrituras. Mas nós saberemos quem são os enganadores, porque nós sabemos que Jesus já nos ensinou que os falsos profetas nós conhecemos pelos frutos. Se eles têm frutos bons, eles são bons. Se eles têm frutos maus, eles são os maus. Então o próprio Jesus ele ensina tudo. Se nós buscarmos a meditar nas escrituras, aprender com Jesus, ninguém vai nos enganar. Mas nós temos que conhecer as escrituras, porque aqui Jesus deixa bem claro que muitos serão enganados pelos enganadores que vêm em nome de Jesus, que usam as escrituras para enganar as pessoas. Mas nós temos que estar cientes e conhecer os ensinamentos de Jesus e buscar praticar e vigiar sempre que ninguém vai nos enganar. Que nós sabemos que esses acontecimentos é o princípio de dores. O próprio Jesus está nos ensinando que é o princípio de dores. E os sinais que vão acontecer, a gente não tem que se preocupar com dia, com hora. A gente tem que buscar viver em obediência a Deus, buscar praticar o que nós aprendemos com Jesus.
Obrigada, Senhor Jesus, por essa mensagem maravilhosa de hoje. Quão maravilhoso é aprender com o Senhor, porque o Senhor ensina com sabedoria. Obrigada, Senhor, por tanto amor para conosco. Que o Senhor deixa bem claro aqui os acontecimentos. Senhor, prepara nosso coração que nós possamos viver guiado pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos. Senhor, em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.